Bom dia, senhoritas e senhoritas. Estamos iniciando a gravação da nossa aula, né? Tivemos um papo aí anterior bem legal sobre felicidade, né? Antes de começar a gravar. Quem não participou, né? Espero que tenha ouvido, esteja pensando sobre o que os colegas escreveram, o Murilo, o Gustavo escreveram aí. As referências, as colocações são bem legais. Esses papos são importantes, né? São bem importantes, né? Se a gente tivesse tendo aula normal, né? Se não fosse a pandemia, a gente teria aprofundado as discussões a mais nesse sentido, né? Discussões paralelas, né? A gente gosta muito de fazer isso, mas esse contexto acaba submetendo a gente a esses conteudismos intensos, imediatos. A gente tenta compensar com as atividades. Então, vocês foi postado no portal ontem o slide, certo? Acrescentado das atividades, certo? Tem aqui cinco questões discursivas e exercícios daquela página do Projeto de Medicina, né, mais objetivos. Tem umas 5 questões discursivas aqui nesse combo, para a gente, na volta das aulas, pós-feriado, começar a corrigir estes exercícios, certo? Então, procure fazer da melhor forma possível, eles serão avaliados, certo? Lá no portal está tudo explicadinho para vocês. Só coloca nome no Word que vocês vão me enviar. Por favor, não perca prazo, certo? Não perca prazo. Qualquer problema, informe. Beleza? Na última aula nós discutimos aí, nós centralizamos o poder, certo? Então acompanha. Dentro desse processo de crise do feudalismo, né, o que a gente tinha de feudalismo? A gente tinha um poder descentralizado, a economia uma agricultura de subsistência, uma sociedade desigual, certo? Onde cada grupo tinha sua função específica, né? A igreja cuidava do espírito, a função dela era rezar. A nobreza cuidava da matéria, a função dela era fazer a guerra. E os camponeses trabalhavam para sustentar esses dois outros grupos, né? Que são identificados como grupos parasitários, no sentido de que eles não produzem nada que possa ser consumido imediatamente, né? Eles são sustentados pelo trabalho desses camponeses, em troca dessa proteção, seja espiritual, seja material. Né? Vimos que dentro da perspectiva cultural, esse mundo medieval, feudal que a gente estava destruindo, né? A igreja controla todas as verdades, perseguindo todos aqueles que se opõem a estas suas verdades, certo? As atividades culturais, né? Festas, tudo é regulamentado pela igreja, que controla a vida das pessoas, do nascimento até a morte, né? Nasce, batismo, casamento, né? A extrema-unção, em todas as etapas da vida da pessoa, essa igreja interfere. E o comércio ele quase desaparece. E aí nós vimos ao longo desses slides, certo, que alguns eventos vão ocorrer que vai pressionar transformações nesse mundo feudal, perfeito para a igreja, né? Nós vimos aí o crescimento demográfico que vai causar a expulsão do excedente populacional. Esse excedente populacional vai se deslocar para os burgos, né, dando origem à burguesia. A burguesia, nesse primeiro momento, é quem vive no burgo, independente do que ela faça, ou seja, a origem da burguesia são camponeses e nobres que foram expulsos de um feudo, certo? E ali você começa a desenvolver um pequeno comércio, né? Você começa a gerar uma série de problemas porque esses indivíduos marginais, o que nós chamamos de marginais, eles estão à margem da sociedade, eles não têm mais de onde retirar o seu sustento, certo? Vão ameaçar essa ordem feudal, né? E aí medidas serão tomadas, né? Nós vimos aí que vão haver as cruzadas, certo? A Guerra Santa Cristã, né? Para libertar o Santo Sepulcro, né? O local onde Jesus foi enterrado, né? Por onde ele percorreu, estaria ocupado pelos infiéis. Nós vamos lá enfrentar esses infiéis e recuperar esses locais santos, reunificar a igreja. Ao final das cruzadas, o que nós percebemos? Né, que os objetivos políticos não foram alcançados, nós não libertamos Jerusalém, não reunificamos a igreja, certo? A população europeia não foi reduzida ao índice esperado,
mas nós reabrimos o mar Mediterrâneo, né, dinamizando esse comércio que volta a crescer. Junto com esse comércio, concomitantemente a esse comércio, as cidades voltam a crescer. Destaque aí para as cidades italianas, que são os financiadores dessas cruzadas, a partir da Quarta Cruzada, que tem como objetivo não só libertar os locais santos, mas garantir essa reabertura do mar Mediterrâneo. E esse comércio começa a dinamizar, então, dentro dessa Europa. Né? Concomitante a isso, você vai ter, no século XIV, concomitante a esse crescimento do comércio, né? Ou seja, se o comércio está crescendo, pensa, se o comércio está crescendo, está se desenvolvendo, esse grupo de mercadores, que agora recebe o nome de burgueses, começa a enfrentar uma série de entraves, de empecilhos que dificultam o seu comércio. E ele vai buscar soluções para resolver isso. Se as cidades estão crescendo, certo? Via comércio, aquela célula feudal onde o servo trabalha, certo? Ela vai ser pressionada, porque o dono do feudo, a qual a cidade está inserida, certo? O senhor feudal ele vai querer participar desse comércio. Para participar, ele precisa produzir excedentes. Para produzir excedente, ele precisa ampliar o trabalho desse camponês, exigir mais tributos desse camponês, que é cada vez mais explorado. Certo? O que vai gerar revoltas. Nós vamos ver isso daqui a pouco, vamos rever isso. Certo? Muitos desses servos começam a fugir para essa cidade, buscando transformar, mudar a sua condição de vida. Então, aquela sociedade de ordens, né, clero, nobres, servos, você tem aí um novo ingrediente que é a burguesia. Né? Nesse terceiro estado aí, vamos chamar assim, né? O primeiro estado, o clero, o segundo, a nobreza, o terceiro, camponeses, vilões, burgueses. Lembra, vilão, morador da rua. Burgueses estão nesse mesmo pacote. Certo? O primeiro, clero, continua com seus privilégios, a nobreza continua com seus privilégios, e esse terceiro grupo aqui, composto por vilões, camponeses, trabalhadores das cidades, não é? Que não são camponeses nem comerciantes, certo? A gente chama de trabalhadores urbanos, e essa burguesia, ela que está trabalhando e garantindo esses privilégios da nobreza e do clero, certo? Então você tem uma mudança nesse grupo social, você percebe a perspectiva de mudança social nessa pirâmide. Que mudança social nós podemos perceber? O camponês, certo? É claro, não são todos camponeses, né? Alguns camponeses se tornam burgueses, percebe? Se tornam trabalhadores urbanos. Mudou uma condição social aqui. Ó. Ele subiu talvez um degrau acima ou um degrau abaixo. Né? Você pode ter um comerciante que perdeu tudo, mas você percebe aqui nessa faixa de baixo, nessa pirâmide, mudanças sociais, certo? Transformação aqui, alteração do status. Beleza? Então, continua sendo uma sociedade de ordens, mas você começa a perceber mudança. Uma mudança importante. Surge um novo grupo social, importante. Que grupo social é esse? O burguês. E quando eu coloco o burguês aqui, não é só o burguês pobre. O burguês rico, ele está aqui dentro dessa terceira classe social. Ele está aqui nesse terceiro grupo. É importante perceber que o burguês, independente da sua condição, ele está aqui dentro. Você vai ter alguns burgueses muito ricos, certo? Econômico. Ele vai ter poder econômico. Certo? E esse poder econômico vai favorecer a essa transformação aqui que a gente apresentou. Ele vai se aliar ao rei para promover a transformação que ele precisa. Então, qual é o poder que o burguês tem? Econômico. Qual o poder que a aristocracia, a nobreza tem? Político. Qual a diferença? É o poder político, nesse momento, que decide as questões econômicas. Então, qual o poder que a burguesia vai começar a almejar agora? Além do econômico, ela vai almejar o poder político para decidir os rumos da economia. Certo? Se a gente prestar atenção em filmes de época da Idade Média, o burguês geralmente é representado por um homem barbudo e gordo, porque ele come melhor que a nobreza. O cara muito rico tem acesso a tudo, ele come melhor que a nobreza. Né?
Então, ele não come melhor que a alta nobreza, mas a média nobreza, pequena nobreza, o burguês come muito melhor. O burguês rico. O burguês rico. Que tem o poder econômico. E com esse poder econômico, ele vai tentar conquistar esse poder político, que a gente vai ver isso num outro momento. Certo? Nós estamos discutindo a Idade Média. Nós estamos numa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nós vamos acabar com ela daqui a pouco. Certo? Nós estamos na Idade Média. Beleza? Que momento importante da Idade Média nós estamos falando? Do fim do feudalismo. Nós estamos discutindo aqui século XIII, XIV, XV. Beleza? Século XIII, XIV, XV. Certo? Então, crise do feudalismo. Nós temos uma crise nessa sociedade? Temos. Qual é a crise dessa sociedade que nós estamos tendo? Ora, alguns camponeses, certo? Estão mudando a sua condição. Certo? Alguns nobres que foram expulsos estão mudando a sua condição, estão se transformando em trabalhadores urbanos, comerciantes, mercadores. Está havendo uma mudança aqui. Ó. Aquela agricultura de subsistência, mudança econômica. Aquela agricultura de subsistência ela não é mais suficiente. Você tem que produzir excedente para participar deste comércio. Então a economia está mudando. Aquele comércio que quase não existia, ele está dinâmico agora com a reabertura do mar Mediterrâneo. Ele voltou a crescer. As moedas vão voltar a circular. Olha esse mundo feudal entrando em crise. Olha esse mundo feudal entrando em crise. Certo? Sim, tudo bem. Vai vir aí o século XIV com as crises, né? As revoltas camponesas, a peste, as guerras, que vão fazer com que esse comércio que está em expansão se retraia, ele volta a se encolher. Porque está difícil comercializar nesse mundo, né, onde, quando não é a peste que está se sobressaindo em algumas regiões, nós vimos os mapas, certo? Quando não é a peste, são os conflitos que dificultam a ida e vinda dos comerciantes, ou as revoltas camponesas. Então esse comércio ele não acaba, mas ele se retrai um pouco, ele se segura, certo? E essa burguesia está buscando melhorar e facilitar a sua vida. Certo? O que essa burguesia faz? Detentora de um poder econômico. Ela se aproxima de um nobre, né? O poder é descentralizado nas mãos de um nobre, tem um nobre aí tentando centralizar esse poder. A burguesia se aproxima desse nobre, certo? E oferece a ele recursos para que ele tenha, então, meios para centralizar o poder e melhorar a vida desse burguês. Então, nós tivemos aí uma transformação de caráter econômico, recuperação do comércio, em oposição àquela agricultura de subsistência, transformações sociais, porque nesse terceiro estado aqui, nesse terceiro escalão, surge um novo grupo social importante, que é a burguesia, e vamos ter agora uma mudança política. Aquele poder descentralizado, aquele poder que era descentralizado, se tornará centralizado nas mãos de um rei, certo? Mas a nobreza não vai questionar? Sim, principalmente a pequena e média burguesa vai questionar, mas a alta nobreza, ela percebe que seus privilégios estão ameaçados. É ela que está morrendo na guerra, ela também é afetada pela peste, ela é afetada pelas revoltas camponesas, ela precisa garantir o seu poder. Então ela se alia a esse projeto do rei, financiado pela burguesia. A união rei-burguesia, certo? A aliança rei-burguesia, atrai essa nobreza. Certo? Atrai essa nobreza. E essa nobreza vai dar o suporte ao rei. Vai garantir o rei. Vai garantir o rei de que forma? Poder militar, por exemplo, bélico. Certo? Poder militar. Aí a igreja vai apoiar esse projeto, desde que o rei garanta a fé cristã. Um rei cristão, seus súditos serão cristãos. Quem se negar ou quem se voltar contra a igreja seria punida por esse rei. Certo? Bom, satisfeitos os interesses dessa aristocracia e desse clero, o rei volta ao poder. Né? Volta ao poder não, vamos melhorar, né? Recupera a força ao seu poder. É óbvio que isso não vai acontecer de um dia para o outro. Opa, o poder centralizou, agora quem manda nessa bagaça aqui sou eu e pronto. Não, é um processo de construção. Ele vai ter que enfrentar a resistência de alguns nobres que se recusam, certo? Ele vai ter que enfrentar a resistência.
conflitos vão acontecer. E esse poder vai se fortalecendo cada vez mais. Que meios esse rei vai se utilizar para ampliar cada vez mais o seu poder? Bom, ele já tem o apoio de uma burguesia. Com o apoio dessa burguesia, ele conseguiu criar um exército profissional, unificar a moeda, idiomas, leis, criar um corpo burocrático. Tudo isso aqui favorece a burguesia. O exército profissional garante a segurança nas rotas. Unificação da moeda favorece o comércio. Criação de um idioma, unificação de leis, uma lei só ao invés de várias leis em cada feudo, tudo isso aqui favorece a burguesia, consequentemente, a esse poder central. E um corpo burocrático, quem vai ocupar esse corpo burocrático? Essa nobreza que o apoia. Vão ocupar os principais cargos. Certo? Vão ocupar os principais cargos. Beleza? De posse desse estado burocrático que está se desenvolvendo aqui, vamos fazer um paralelo. Texto do Ugi. Nossa senhora, nem lembro mais o que era o Ugi. Não tenho a menor ideia. Lembra do Ugi? Pastores contra agricultores, né? Pastores contra agricultores. Quando os pastores vencem, eles vão criar leis que lhes favorecem. A burguesia apoia o rei centraliza o poder, e ele não vai esquecer daqueles que o apoiaram. Ele vai criar, então, leis que favoreçam aos interesses dessa burguesia, leis que favoreçam os interesses desta aristocracia que o apoia e a qual ele faz parte, o rei é um nobre, leis que favoreçam essa igreja que garante o controle das pessoas. Sempre quem está no poder vai favorecer aqueles que o apoiam. Eles garantem a permanência no poder. Certo? É importante ter essa leitura de poder. O governante, mesmo que seja um ditador, o cara é ditador, ele manda sozinho. Não, ele tem um grupo de apoio ali, certo? Ao entorno dele tem um grupo de apoio econômico, político, que legitima o seu poder. Certo? Vamos dar um exemplo rapidinho, não quero entrar nesse mérito agora, mas se você pensar em Hitler, se você pensar em Mussolini, quando a igreja se posicionou contra eles, seja a igreja qual for, quando se posicionou, você vai ver pequenas religiões se voltando contra. As testemunhas de Jeová foram perseguidas pelo nazismo porque ela se recusava a fazer o Heil Hitler, né? Por isso, né? Logo elas são perseguidas. Mas nenhuma religião se posicionou, certo? Eles alegam medo, mas na realidade eles garantiam ali a manutenção daquela ordem existente. Sim, ele se separa, até porque dentro de uma convicção socialista de época, a igreja não se mistura, mas não acabou, né? Não acabou, ele não perseguiu nem pendurou nenhum padre no poste por defender os interesses da igreja, né? Mas a gente volta para esse tema depois. Só o que eu quero tentando mostrar para vocês é que a igreja não se envolve desde que ela não seja atingida. Certo? Você vai ter no Brasil, vamos falar de Brasil? Exatamente. Quando você fala no Brasil, durante a ditadura no Brasil, na década de 70, salvo engano, você vai ter a teologia da libertação, onde uma parte da igreja vai se opor à ditadura, certo? Mediante aos crimes daquela ditadura. Vai ser dito que só a fé não resolve o problema. Ou seja, as pessoas ficaram ajoelhadas, rezando, esperando um milagre divino, não estava matando a fome das pessoas. Era necessária a ação do Estado, eram necessárias políticas públicas, certo? E aí uma parte da igreja se posiciona politicamente. Nesse assunto mais para frente, certo? Mas é importante pensar isso, que todo governo, seja ele qual for, estou fazendo distinção de governar A, B ou C, ele tem que ter uma base de sustentação econômica, política e religiosa. Toda religião, para sobreviver, tem que estar ao lado do poder político. Certo? É importante perceber isso. Ninguém está ali porque sim. Tá? Bom, de posse dessa organização, né, o rei vai promover que medidas, então, para se fortalecer cada vez mais? Ele põe em prática, então, as medidas mercantilistas que a gente comentou na última aula. Né? As medidas mercantilistas. O que eram medidas mercantilistas? Um conjunto de ações que esse Estado vai tomar
objetivando acumular metais. Quanto mais metais eu tiver, mais salários eu posso pagar para um exército, por exemplo. Mais tempo eu garanto uma expedição bélica de conquista. Mais privilégios eu posso garantir a setores que me apoiam. Eu posso expandir. Funciona assim. Expansão marítima, expansão territorial. Vou tentar conquistar a área X. O rei não vai abrir os cofres dele, tirar o dinheiro que tem lá dentro e botar naquela expedição. Ele vai buscar tributos e financiamento de terceiros. Por exemplo, um grupo de comerciantes paga impostos a esse rei com esse dinheiro, investe na expansão, conquista o território. Conquistando o território, o rei vai adquirir impostos das pessoas que vivem naquele território. Beleza. A aula vai ser disponibilizada. Beleza. Ele vai conquistar os impostos daquele território, ou seja, ganhando mais metais, acumulando mais riqueza. E a burguesia que botou o dinheiro, que financiou aquela conquista, vai explorar aquele mercado. As matérias-primas, o mercado consumidor. Então não é de graça. Certo? Não é de graça. Vai ter uma guerra, país A contra o país B. Se você olhar para o Oriente, tem um pouco disso. Né? A guerra é o país A contra o país B. Todo mundo que apoiou o lado vencedor vai explorar o perdedor. O perdedor é culpado. Ninguém está ali de santo. Você vai usar N justificativas. Certo? Mas todo mundo que financiou, que participou, que esteve do lado, vai morder um pedacinho proporcional ao seu apoio. Certo? Proporcional ao seu apoio. É importante perceber isso. Então você vai ter aqui um conjunto de medidas, um conjunto de ações utilizadas por esse rei com o objetivo de promover esta transformação. O metalismo, acúmulo de metais, balança comercial favorável, protecionismo, colonialismo, industrialismo e comercialismo. Todo mundo pratica todas essas? Não. De acordo com o que eu posso ter, até onde eu posso ir. Não é? Beleza? De acordo com você, até onde eu posso ir. Mas todo mundo está buscando acumular o máximo de metais possíveis. Nós vamos ver que os países mais poderosos no século XV e XVI serão os países ibéricos. Portugal, que é o primeiro a sair em expansão marítima, e depois a Espanha. A Espanha vai assumir o controle, né? Nós vamos discutir isso, vai se tornar mais poderosa que Portugal, porque ela consegue extrair ouro e prata das suas colônias da América Latina. Né? E Portugal, num primeiro momento, a extração portuguesa é vegetal. Né? A exploração do pau-brasil e depois a cana-de-açúcar. Certo? Mas serão os dois países mais poderosos nos séculos XV e XVI. Vão perder esse posto de país mais poderoso no século XVII para a Holanda na primeira metade, e na segunda metade a Inglaterra assume o controle de hegemonia no Ocidente, certo? Posição que ela vai manter até a Segunda Guerra Mundial, quando ela perde essa hegemonia para os Estados Unidos, certo? Que também está perdendo a sua hegemonia agora para a China, né? Mas vida que segue. Então nós desconstruímos aí, nessa crise do feudalismo, é importante acompanhar. Nós desconstruímos aí a organização política, o poder era descentralizado, agora está centralizado. A economia de subsistência agora perdeu espaço para uma economia de produção de excedentes, onde o comércio ganha destaque, certo? E a sociedade, ela tem um grupo social novo, que é a burguesia. O que está faltando mudar aí? Né? Bom, está faltando mudar muita coisa. Né? O comércio, e esse contato com outras pessoas, né, com outras regiões, vai permitir a contestação de comportamentos que ainda lembram a Idade Média. Por exemplo, a hegemonia no controle da vida das pessoas por parte da igreja. Certo? Vai haver contestamento em relação a esse mundo artístico, a esse mundo cultural. Nós vamos ter aí, vai ser assunto para nós nas próximas aulas, um evento chamado Renascimento Cultural e Científico. Certo? O que vai ser o movimento renascentista? É um movimento que vai fazer prevalecer o indivíduo, o homem. O homem.
né? A noção de individualismo ganha força a partir do movimento renascentista. E é importante perceber esse movimento, essa valorização do indivíduo, porque essa valorização do indivíduo vai favorecer o movimento iluminista, certo? Que vai favorecer o discurso burguês. O renascimento cultural e científico, então, valoriza o homem e as ações do homem. E de posse desse conceito renascentista, movimentos reformistas dentro da igreja vão acontecer. Já aconteceram vários movimentos de tentativa de reforma, de contestação da igreja. Todos eles foram considerados heréticos e foram perseguidos pela igreja. Nós vimos o texto sobre a heresia, certo? Mas em algum momento um deles vai dar certo da Alemanha, né? Com o Martinho Lutero, para produzir a reforma protestante, né? Que vai gerar a reforma calvinista, né? Do João Calvino, que vai levar a reforma anglicana na Inglaterra. Ou seja, dentro do mundo cristão, existem agora outras interpretações de mundo além da católica, né? Você tem agora a luterana, você tem agora a anglicana, você tem agora a calvinista, que vai dar origem a uma série de religiões protestantes, batista, maranata, presbiteriana, e por aí vai. Né? Os Quakers, várias outras. E dessas, outras vão vão surgir a partir de interpretações do mundo, certo? Então, é muito importante para nós entendermos esse contexto de crise de mundo feudal, porque vai ter impacto no que vai acontecer a partir de agora, certo? É muito importante entender isso, certo, senhoritas e senhoritos? Então, os nossos dois próximos assuntos estão ligados à transformação cultural, certo? Consequentemente religiosa, forma de pensar, forma de se comportar desse indivíduo, né, nesse mundo medieval que nós vamos, por fim, né, essa transição de mundo medieval para mundo moderno, que dentro da cronologia da história que a gente está acompanhando, né, vai se dar no século XV, em 1453, quando o Império Romano do Oriente, lá, a Constantinopla, foi tomada pelos turcos otomanos, certo? Muçulmanos, certo? Também nesse ano de 1453, acaba a Guerra dos 100 Anos, onde ingleses e franceses vão se voltar para o crescimento e desenvolvimento de suas respectivas nações, uma vez definidas aí as fronteiras desses dois países, né, os limites deles. Certo, senhoritas e senhoritos? E a expansão marítima, está tudo dentro desse pacote. Beleza? Dentre as questões, só para a gente discutir o que eu gostaria que vocês pesquisassem e respondessem, né? Na discussão sobre peste negra, constatamos que um dos motivos da proliferação da doença estava ligado às questões de higiene da sociedade medieval. Ratos, por exemplo, né? A gente discutiu aqui que não havia, o conceito de higiene que se tem hoje era outro, o que favorecia a disseminação das pestes. Vimos ainda que a peste negra era cíclica, você tinha momentos de picos. Lembra? Nós falamos disso. Momento que morre muito, depois mais menos. Exato, saneamento básico. Né? Apresentando momentos mais agudos e outros mais suaves. Cite uma doença contemporânea que aflige a sociedade que esteja ligada à questão da higiene. Teta, né? Se você quiser me fazer rir, discute, né? Por que essa doença aflige a sociedade, né? Amplia. 2. A peste negra, entre outros fatores, gerou uma retração do comércio, expandindo, retraiu. Haja visto o fechamento das cidades, botei entre aspas, estou falando de retração, né? Que temiam a contaminação. Estabeleça a relação deste efeito da peste na economia com o Covid atual. Ou seja, o Covid promoveu um retraimento, uma retração do comércio? Sim ou não? Por quê? Você vai estabelecer essa relação. Bem atual a discussão, né? A gente relacionar uma coisa com a outra. Certo? Que impactos isso gerou? Então, uma questão para a gente discutir. Né? A terceira questão, que motivos levaram à revolta dos camponeses do século XIV? Também está bem mastigadinho, está no slide, nós discutimos. Como a nobreza reagiu a esse movimento? Também está bem mastigadinho, está no slide, nós discutimos. Até agora, tem nada complicado. Nos Estados Unidos,
ocorreram e ainda se desenvolvem manifestações populares que denunciam abusos de violência da força do Estado, entenda-se aí, a polícia, contra cidadãos negros. Que tipo de abuso é denunciado? Qual a sua opinião a respeito ao abuso e à reação? Está claro isso? Ao abuso e à reação. No Brasil, podemos verificar comportamentos semelhantes aos denunciados nos Estados Unidos? Ou seja, no Brasil existem comportamentos violentos por parte do Estado em relação à minoria, no caso do exercício aos negros? Justifique sua resposta. Sim, não, você vai explicar por quê. Você descreva, desenvolva, vamos aproveitar para desenvolver. A quarta questão, a fome perseguiu o indivíduo comum no século XIV. Quando eu falo indivíduo comum, é o camponês, é a pessoa mais desfavorecida, certo? O indivíduo comum, o mais pobre, o mais abandonado, certo? A superexploração e as crises climáticas agravavam as péssimas condições do camponês. Pesquise e comente sobre a fome no Brasil, suas causas e consequências, certo? Sugiro a quem interessar pesquisar e colocar na resposta, por exemplo, a questão do desperdício de comida no Brasil. É um tema que a gente vai discutir isso, certo? Essa talvez seja a questão que exige um pouco mais de pesquisa. As outras, tudo está direto nos slides, certo? Ou são bem contemporâneas, assim, a gente está nos jornais, né? Presente nos jornais. A igreja dominava o pensamento medieval, vindo a sacralizar guerras antes condenadas. Como assim sacralizar? A guerra sempre foi combatida pela igreja, na ideia da não violência, não matarás. Lembra disso? Está escrito em algum lugar, não matarás. Não usarás o nome de Deus em vão. Está escrito em algum lugar. Né? E de repente a igreja passa a sacralizar guerras. Como assim sacralizar? Guerra santa. Você vai lá matar em nome de Deus. Você vai estar, seus pecados estão perdoados. Entendeu isso? O sacralizar é legitimar o conflito. Certo? É dar um caráter divino, certo? Religioso. Então a igreja dominava o pensamento medieval, vindo a sacralizar guerras antes condenadas. Ela condenava, agora ela legitima. Nos dias atuais, podemos perceber o uso da palavra religiosa, né, da palavra de Deus, né, por parte de lideranças, justificando agressão, perseguição ou morte. A gente consegue perceber líderes religiosos, seja de qual for religião, A, B, C, D, o que seja, certo? Legitimando perseguição a minorias, legitimando perseguição a determinados grupos, justificando guerras, justificando mortes, violência. Sim, não, porque dê exemplos, certo? A gente precisa estar atento a essas questões. E aí, a seção do site, você baixa a lista de exercícios para fazer essas questões aqui específicas, certo? Salvo engano, eu dei o prazo até dia 19, tem 10 dias aí para vocês fazerem essas 5 questões discursivas, mas essas questões objetivas faz um pouquinho, né? Vai fazendo aos pouquinhos, dá para desenvolver, não deixa para a última hora. Na última hora caiu a internet, meu computador deu problema, certo? O portal não está funcionando, né? Então não deixa para a última hora não, certo, senhoritas e senhoritos? Beleza? Nas próximas aulas nós vamos entrar na discussão de renascimento cultural e científico e reforma, beleza? O Cisco está me avisando aqui que vai encerrar. Bom feriado para vocês, abraço. Tchau.